No centro de São Francisco, a Sociedade Histórica da Califórnia guarda lembranças dolorosas. Objetos pessoais, documentos, fotografias. Ela abriga o maior arquivo do Templo do Povo de Jim Jones e da experiência vivida em Jonestown. Ex-membros do Templo do Povo e sobreviventes de Jonestown visitam a Sociedade Histórica para ajudar a curar as feridas da pior catástrofe causada por uma seita na história. 1978. No meio da floresta tropical na Guiana, cerca de 1000 norte-americanos criaram uma utopia, sem distinção de raça, idade e classe social. Eu adoro isso aqui. É melhor do que qualquer outro lugar onde já estive. A nova sociedade é uma criação do Templo do Povo, uma igreja de São Francisco e seu fundador, Jim Jones. Jones é um pastor cristão que se tornou ativista social. Ele prega que juntos eles podem criar um mundo pacífico construído sobre os pilares da igualdade e da liberdade. No dia 18 de novembro de 1978, mais de 900 membros do Templo do Povo sucumbiram ao envenenamento por cianureto, no que se tornou um trágico suicídio em massa. O que levou aquelas pessoas cheias de esperança à morte? Por que quase 1000 pessoas seguiram Jim Jones ao túmulo? E será que elas desistiram da vida por vontade própria? O episódio de Jonestown é lembrado como o dia de uma tragédia impensável. É o exemplo máximo de até onde a mente pode ser manipulada por uma seita. Mas o que se apoderou da mente dos membros de Jonestown? O que Jonestown nos conta sobre como a mentalidade dos membros de seitas funciona e por que eles desejavam seguir a voz de Jim Jones. Mais de 900 pessoas morreram em Jonestown. Tim Carter é um dos 9 sobreviventes e uma rara testemunha ocular da suscetibilidade da mentalidade de seita. Mais de 30 anos depois, a tragédia continua a assombrá-lo. O Dr. Stone vai a São Francisco para se encontrar com Tim Carter e obter uma visão da experiência de seita. Provavelmente, o principal motivo pelo qual queremos falar com você é o fato de você ser um raro sobrevivente daquilo que começou como uma utopia e terminou em tragédia. Eu estava comprometido com a causa, e a causa para mim era construir uma comunidade que permitisse que as pessoas vivessem em paz. Olhando para trás, hoje, percebo que havia alguns sinais de alerta, mas eu preferia racionalizar e ignorá-los, o que para mim é muito doloroso. Tim Carter tem uma criação católica rígida. Seu pai é alcoólatra. Nada que Carter faz é bom o suficiente. E ele vive em busca de aprovação. Atleta talentoso no colegial, Carter ganha 4 faixas azuis em corrida numa competição estadual. Ele consegue quebrar recordes, mas nem assim o pai sente orgulho do filho. Seu sucesso só encontra críticas. Carter procura ser aceito. Em 1967, ele se alista no Corpo de Fuzileiros Navais e é mandado para o Vietnã. A experiência o transforma profundamente. Tim Carter sobrevive ao Vietnã pronto para levar a vida em seus próprios termos. Porém, ele passou a vida toda condicionado a buscar a aprovação. Eu havia decidido 2 coisas no Vietnã. Primeiro, que eu queria fazer parte da solução e não do problema. E segundo, que eu queria ser uma das pessoas que tentavam construir um mundo melhor. Você estava procurando por alguma coisa que se encaixasse no quebra-cabeça. E o Templo do Povo era essa peça, Isso. não era? Eu senti, literalmente, que eu estava em casa, sim. São Francisco, 1973. O Templo do Povo é liderado por seu carismático fundador, Jim Jones. Por que vocês continuam brincando com aquele que os homens chamam de Deus e nós de socialismo personificado? Eu sou um libertador, um salvador.
Jim Jones leva seu grupo simples de frequentadores da igreja a um empreendimento socialista onde pessoas de todas as idades, raças e classes sociais vivem juntas. Em 1973, Tim Carter vai a seu primeiro encontro com o Templo do Povo. Jones começou a falar e o discurso dele era uma síntese de tudo que eu acreditava em termos políticos e espirituais. O que ele disse ressoou em mim, era natural. Havia adolescentes brancos e negros paquerando, entende? E crianças fazendo aquilo que as crianças fazem, provocando, discutindo, brincando. Era um lugar muito vivo. Parecia que eu conhecia aquelas pessoas a minha vida inteira. Vocês me apoiam e têm que se levantar. O Templo do Povo tenta retificar a falência do sistema norte-americano. A igreja oferece casas de repouso, creches e instiga a mudança social para as classes mais baixas. Eu trabalhava umas 20 horas por dia, todos os dias. Eu adorava. Pessoalmente eu adorava. Eu tinha 23, 24 anos, estava no auge da saúde física. Eu podia ver com os meus próprios olhos a concretização daquilo que eu acreditava, porque, ao contrário de vários amigos meus que falavam em mudança, eu sentia que estava, de fato, fazendo alguma coisa. Tim Carter convence a irmã mais velha e o irmão adolescente a se juntarem ao Templo do Povo. Ele também se apaixona pela colega de seita Gloria Maxson e ela fica grávida. O Templo do Povo torna-se a vida de Carter. Mas com o tempo, Jim Jones revela aspectos mais obscuros de sua personalidade. Olhando para trás hoje, eu consigo perceber os alertas vermelhos. Eles não eram nem amarelos, eles eram vermelhos. Qual seria o primeiro alerta vermelho? Eu me lembro que eles haviam trazido vinho, certo? Mas não bebíamos, não fumávamos. E ele pediu para que todos nós experimentássemos o vinho. Eu disse, claro, eu vou beber. Eu bebi o vinho e ele disse, vocês foram envenenados. E daí, a minha primeira reação foi, bem, meu Deus. Depois eu pensei se aquilo havia mesmo acontecido e meus instintos diziam que não havia nenhum sentido. Então eu pensei, por que ele está fazendo isso? Bem, deve ser algum teste. As pessoas estão sendo forçadas a enfrentar a própria mortalidade. E isso foi uma racionalização? Com certeza. Foi condicionamento? Com certeza. Foi um ensaio para o suicídio? Não. Será que eu deveria ter percebido então que ele era uma fraude? Que ele estava interessado em poder e não em mudanças? Com certeza eu deveria. Hoje eu olho para trás, balanço a cabeça e me pergunto como pude ser tão cego. Em 1977, são 3.500 os seguidores fiéis de Jim Jones e o Templo do Povo. E o futuro parece promissor. Jones compra 1.500 hectares da floresta tropical da Guiana para criar uma sociedade livre da perseguição do governo americano. Junto com quase outras 1.000 pessoas, Carter o acompanha com o sonho de fundar uma sociedade ideal, livre de sofrimento.